O tema desta noite, que eu designo a este sermão é: então vereis a diferença outra vez do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Deus, Ele escolheu as nossas vidas para sermos a diferença em tudo, para sermos a diferença na maneira de pensar, para sermos a diferença no nosso linguajar, no nosso comportamento, para sermos a diferença da maneira de ser uma esposa, da maneira de ser um esposo, da maneira de ser um jovem. E nesta noite, o Espírito Santo vai nos mostrar algumas diretrizes, alguns preceitos, algumas ordens que Deus ele exige que todo cristão pratique e coloque em ofício contínuo em seu cotidiano de vida. Então foi lido aqui um texto que diz: ninguém despreze a tua mocidade. Sabemos que Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo. Esta epístola, esta carta, ela foi escrita datando-se, segundo os historiadores, do século 61 a 63 depois de Cristo, quando Paulo tinha saído da sua primeira prisão em Roma e estava rumo à Macedônia. Ali então Paulo ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. A carta a Timóteo é uma carta pastoral, que é contida de diversos conselhos, que fala acerca de como o jovem deve se comportar, como que o obreiro deve se comportar, fala acerca das características de um verdadeiro cristão. É uma carta riquíssima, é uma carta que está contido grandes conselhos, e conselhos que Deus nos dá para colocarmos em prática. Então aqui quando ele começa: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Porque Paulo diz para ninguém desprezar a sua mocidade. Aqui mocidade no grego se representa até os 40 anos de idade. Desprezar a mocidade é desprezar a vida. E o que é desprezar a vida? É vivermos a vida da nossa maneira e não da maneira de Deus. A Bíblia diz que há caminho que aos homens parece direito diante dos seus olhos, mas ao cabo são caminhos que levam para a morte. Desprezar a nossa vida é vivermos na prática do pecado. E o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é nós quebrarmos os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quer dizer a Timóteo? Olha, Timóteo, não despreze a sua vida. Olha, Timóteo, não tenha o pecado como estilo de vida. Porque, Timóteo, se você tiver o pecado como estilo de vida, você está jogando a sua vida no bueiro, você está jogando a sua vida no lixo. E desprezar a vida não é você dizer: eu não aguento mais viver essa vida, não. Desprezar a vida é você viver de acordo com o que você pensa e o que você acha. Porque Deus, Ele não está à procura de pessoas que acreditam nele da própria forma. Deus está à procura de pessoas que creiam nele da forma que Ele quer que a gente creia, e não da forma que a gente quer crer nele. Porque a Bíblia diz em Coríntios: aprove ao homem não conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Então é impossível o homem conhecer a Deus pela sua própria capacidade intelectual. É impossível o homem ter intimidade com Yahvé Jiré por intermédio da sua própria capacidade psicológica. Então, quando eu e você estamos vivendo neste mundo em desobediência, estamos desprezando a nossa vida. Quando eu e você estamos vivendo da maneira que pensamos e achamos, isso é uma evidência que nós ainda não nascemos de novo. Isso é uma evidência que estamos na estrada larga, que estamos no caminho largo. Isso é uma evidência que não amamos a Deus. Porque em 1 João capítulo 2, versículo
ao 4 diz: aquele que diz que me conhece, mas não tem consigo os meus mandamentos, são mentirosos e neles não estão a verdade. Ou seja, eles dizem que me conhecem, eles dizem que têm eu dentro dos seus corações, porém, eles me negam em suas atitudes, eles me negam em seu comportamento. Aí muitos se tornam como a mulher samaritana, que Jesus disse assim: olha mulher, vocês adoram no Monte Gerizim o que vocês não conhecem. Ou seja, ela até adorava a Deus, os samaritanos até subiam no monte, ofereciam sacrifícios a Deus, tinha zelo por Deus, porém Jesus disse: vocês estão adorando quem vocês não conhecem. Sabe por quê? Porque eles queriam servir a Deus da forma deles e não da forma que Deus estabeleceu em sua lei. Então, trazendo aqui a explanação desse primeiro ponto que Paulo diz: não desprezar a vida. Desprezar a vida é viver no pecado, desprezar a vida é servir a Deus da nossa forma e não da forma de Deus. Quando nós estamos desprezando a Deus, nós seremos como Nicodemos. Nicodemos, que era doutor da lei, era um homem erudito, era um homem versado na palavra de Deus, porém ele não conhecia a Deus. Porque Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, ele até ia para a igreja, Nicodemos, ele até dava o dízimo, Nicodemos até estava enquadrado dentro de uma tradição religiosa, Nicodemos até se santificava, Nicodemos adorava, porém Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. E hoje em dia, se nós não tomarmos cuidado, iremos estar como Nicodemos e como a mulher samaritana. Iremos até dizer que temos fé em Deus, iremos até estar vindo para a igreja, iremos estar até obedecendo partes da palavra de Deus, porém ainda não houve aquele encontro profundo com a presença de Deus. Existe uma palavra no grego chamada epistrefe. Epistrefe significa conversão de caminho. Muitas pessoas são convertidas de caminho, estava no mundo, vem para a igreja. Isso é bom? Excelente. Porém ainda não experimentaram a metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de desejo, é a mudança de princípio, é quando o Espírito Santo de Deus, ele muda as suas vontades, é quando o Espírito Santo de Deus, ele desperta em você uma sede por Deus, uma fome por Deus. E o que Deus está procurando nessa geração é de verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. O que Deus está procurando é de pessoas que negam o seu eu a cada dia para seguir o Cordeiro Santo de Deus. Então Jesus olha para Nicodemos e diz isso. Nicodemos era rico, Nicodemos era doutor da lei, Nicodemos não fumava, não bebia, não matava, não fazia mal a ninguém, porém Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Nascer de novo é quando o Espírito Santo de Deus, ele regenera a sua vida, é quando a natureza santa, pura de Deus, ela se revela na sua vida, te ensinando a amar o próximo, te ensinando a obedecer a palavra, te ensinando a viver em santidade, te ensinando a carregar a carga do outro. Então não pense que o fato de estar na igreja é uma evidência que você está salvo. Não pense que o fato de você ser obreiro, você está salvo. Não pense o fato de você se vestir como crente, você é salvo. Não pense que o fato de você dar dízimo, está enquadrado dentro de uma instituição religiosa, você está salvo. Ser salvo, uma das evidências, é quando você abomina o pecado, é quando você rejeita o pecado, é quando você não consegue dormir enquanto você não entrar no Santo do Santo, é quando você tem sede pela lei do Senhor, é quando você tem desejo de pregar o Evangelho, é quando você leva e segue a paz com todos. Isso começa a evidenciar que você nasceu de novo. Isso vai mostrar que você não está desprezando
a sua mocidade, que você não está desprezando a sua vida. Existia um poeta chamado William Shakespeare. Ele dizia assim: a vida é muito curta e passar esse momento de forma vil seria um desperdício. Ou seja, o homem ímpio entendeu que a vida não pode ser vivida de qualquer forma. Você só vai entender a existência da sua vida, você só vai entender o porquê você existe quando você é regenerado, quando você tem sede pela presença de Deus. Então que a sua oração seja: Senhor, eu quero ter sede pela tua presença. Senhor, eu quero ter fome pela tua presença. Senhor, que tudo pois quanto eu fizer, que eu faça para a tua glória, que eu faça para o teu louvor. Estamos vivendo uma geração anêmica, estamos vivendo uma geração preguiçosa, uma geração que não gosta de orar, uma geração que não gosta de ler Bíblia, uma geração que não gosta de criar calundo no joelho, uma geração que não gosta de passar madrugadas a fio em oração. Estamos vivendo um cristianismo estranho nesse século. E que então que nós possamos tomar cuidado para que nós não desprezemos a nossa vida vivendo da nossa forma. E por que nós temos que não desprezar a nossa vida? Porque a nossa vida ela é breve, pastores. A Bíblia diz assim, que a nossa vida ela é como uma neblina que logo desvanece. Ou seja, a sua e a minha vida ela passa como um conto ligeiro. A minha e a sua vida ela passa com grande velocidade. Salmos capítulo 90 versículo 9 diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Salmos capítulo 103 do versículo 15 ao 16 diz: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmos capítulo 144 versículo 4 diz: o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra. Ou seja, a nossa vida, igreja, ela passa muito rápida. A nossa vida ela passa com grande velocidade. Lembra quando você tinha 20 anos, hoje você já tem 30. Lembra quando você tinha 12 anos, hoje você já tem 25. Você que tem 40, está com 50, 60. Daqui um tempo eu e você vamos morrer. E o que nós estamos fazendo para Deus? Estamos preocupados em conquistar nossos sonhos materiais. Não que isso seja errado, mas isso não é prioridade. Prioridade é viver para a glória de Deus, igreja. Prioridade é buscar a cada dia conhecer esse Deus poderoso. A nossa prioridade não é ter um diploma somente na faculdade. O nosso objetivo maior de vida não é estar preso nas coisas seculares. Por quê? Porque quando você tiver com 70, 70, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter te buscado mais. Mas quando chegar a velhice, vai chegar o cansaço, vai chegar a fadiga, vai faltar contentamento, vai faltar motivação para buscar Deus. Então você que é jovem, você que ainda tem vigor, que tem força, busque a face de Deus, porque a sua vida ela é muito breve, a sua vida ela passa muito rápido. A minha e a sua vida ela é micro na terra. Daqui um tempo esse seu rosto liso vai estar enrugado. Daqui um tempo a sua coluna vai começar a encurvar, vai começar a entortar. Daqui um tempo você vai se olhar no espelho, você vai se assustar: meu Deus, esses dias eu tinha 30, já estou com 50. Então viva para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Paulo disse: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Sabe o que Paulo quis dizer? Olha, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus. Ou seja, quando Paulo ele foi transformado, o sonho maior dele era viver para a glória de Deus. O seu maior sonho seja viver para a glória de Deus. Que os seus maiores objetivos de vida seja viver para a glória de Deus.
padrão dos fiéis. Paulo está dizendo assim: Timóteo, seja exemplo em tudo. Timóteo, você é a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. E Jesus disse assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial que está no céu. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Tem vezes o que vai pregar mais é o seu testemunho, tem vezes que o que vai pregar mais é a sua honestidade, é você comprar e pagar, é você ser gentil, é você ser educado, é você saber se vestir como uma mulher santa, como uma mulher piedosa, é você, esposa, amar a sua esposa, respeitar a sua esposa, zelar pela sua esposa, você esposo, zelar pela sua esposa, é vocês jovens amarem os seus pais, é vocês pais amarem os seus filhos, é vocês saberem usar o dinheiro de maneira prudente, é você saber lidar com o próximo com piedade, com misericórdia. Temos que pedir isso para que Deus trabalhe em nosso ser. Então quando ele diz assim, seja exemplo na palavra. Por que ele está dizendo para ser exemplo na palavra? Porque Jesus disse assim, é do nosso coração que procede todo mau pensamento. Jesus falou assim, olha, é do nosso coração que existe a indústria maligna e perversa, é do coração do homem que está todo adultério, toda perversão, cobiça, avareza, malignidade, devassidão, maledicência. E Jesus disse assim, olha, o que sai da boca está cheio o coração. Então Paulo quis dizer assim, olha Timóteo, seja exemplo no seu falar, seja exemplo no seu linguajar. E aqui eu quero mostrar a vocês formas e maneiras erradas de usar a nossa palavra. Provérbios, capítulo 12, versículo 22 diz, os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19 diz o que? As 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Aí ele começa a separar: olhos altivos, língua mentirosa. Cristão verdadeiro não anda mentindo. Cristão verdadeiro não abre os lábios para semear contenda. Cristão verdadeiro não é fofoqueiro, não é linguarudo. Cristão verdadeiro não se une na rodinha para ficar caluniando o irmão. Cristão verdadeiro não abre os lábios para ficar dando glória a times idólatras do mundo, porque os lábios dele não pertencem a ele, mas os lábios dele foi dado a ele para louvor e glória de Deus, e não para ficar falando besteiras por aí. A Bíblia diz: portanto, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e agradável para aqueles que o ouvem. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava o quê? Discipulando Timóteo, falando: olha Timóteo, para você ter um cristianismo sólido, para você ter um cristianismo robusto, para você ter um cristianismo forte, consistente, olha Timóteo, para você agradar a Deus, é preciso que você seja exemplo na palavra. É você abrir os lábios para falar sempre a verdade. É você abrir os lábios para falar palavras íntegras, palavras retas, palavras suaves, porque não saia dos vossos lábios nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe, ela vem do grego. Quando eu me refiro ao grego, foi o alfabeto que o Novo Testamento foi escrito. Uma palavra chamada sapos. E sapos se refere a algo sujo, a carniça, a algo que tem um odor fedido. Então o que o texto bíblico está nos ensinando? Olha, que os seus lábios não saiam palavra torpe, que dos seus lábios não saiam palavras mundanas, que dos seus lábios não saiam palavras para caluniar, para difamar, para falar mal do irmão, mas que saiam palavras boas, para que edifique aquele
destruição. Então tornem-te, pois, exemplo, jovens, em vossas palavras. Vós, amados e queridos irmãos, sede, pois, o exemplo em vossas palavras. Fale a verdade, fale coisas sinceras e verdadeiras, porque o que sai dos seus lábios vai evidenciar o que está em abundância no seu coração. Então, se você só abre os lábios para difamar, só abre os lábios para falar mal do próximo, só abre os lábios para xingar, para idolatrar, para falar coisas de baixo calão, é o que o seu coração está cheio. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque a nossa língua, ela é um pequeno membro que está no nosso corpo. E essa língua, ela tem o poder de causar grandes contendas. A nossa língua, ela tem a capacidade de trazer atrito entre os irmãos. A nossa língua, ela tem a capacidade de matar a vida de uma pessoa espiritualmente. A nossa língua, ela tem a capacidade de levar outra pessoa a tirar a própria vida de outra pessoa por palavras mal colocadas. Então vigiem com as vossas palavras. Vigiem. E qual é a maneira certa? Como eu abordei aqui alguns temas, falar a verdade. Por quê? Salmos 37, versículo 30 diz: a boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. Provérbios 31, versículo 26 diz: abre a tua boca com sabedoria, e a lei da beneficência esteja na tua língua. Salmos capítulo 66, versículo 17 diz: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. O salmista dizendo. Jó capítulo 27, versículo 4 diz assim: olha, os meus lábios não falarão iniquidade. Deus criou seus lábios para glorificar o nome dele. Deus criou seus lábios para você pregar o evangelho neste mundo, porque os seus lábios é o mecanismo que Deus criou no seu corpo para transmitir entonação de voz, para penetrar os corações mais duros e levar essa pessoa à conversão. E Paulo dá sequência ali: olha, Timóteo, seja exemplo também no procedimento. Aleluia. Por que no procedimento? O procedimento é uma palavra que vem do grego, significa uma expressão pura, sublime. Ou seja, nós cristãos temos que ser exemplo no procedimento. Como assim, pregador, no procedimento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir a vossa vida em pureza. Jesus, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele disse assim: olha, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: sede santos, assim como o Senhor vosso Deus é santo. Santificai-vos, pois, e sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Levítico 19, 2: ó Israel, sede santos, assim como o Senhor vosso Deus é santo. Deus está dizendo assim: olha, povo meu, viva em santidade. Olha, povo meu, viva em todo o seu procedimento em santidade. E a palavra santo é uma palavra que vem do hebraico. Quando eu me refiro ao hebraico, eu estou me referindo ao alfabeto que grande parte do Antigo Testamento foi escrito. E a palavra santo, ela significa kadosh. Kadosh significa cortado e separado. Ou seja, um dos atributos de Deus é a santidade. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal.
temerá ao Senhor. A maneira de nós demonstrarmos que amamos a Deus é através da santidade. É a santidade da maneira de você tratar o seu esposo. É a santidade de você, a maneira de você tratar a sua esposa. É santidade da maneira de usar o dinheiro. É santidade da maneira de sentar, da maneira de se vestir. É santidade em tudo, igreja. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Nós temos que viver níveis maiores de santificação. E quando eu me refiro a santificação, eu não estou dizendo para nós sermos religiosos. Porque tem pessoas que dizem que aquela pessoa que se esforça a viver em santidade vê como religioso. Ah, ele é religioso. Não. Jesus disse: olha, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. É viver em santidade, jovens. É ter olhos puros. É ter mente pura. É ter um caráter puro. É as pessoas olhar para você e dizer assim: olha, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai um obreiro de Deus. Um homem que anda diferente. Um homem que fala diferente. Um homem que se veste diferente. Um homem que trata a esposa diferente. Um homem que tem uma conduta diferente. Eliseu passando, só andando, ele falou: não, só passando. E a mulher olha para o seu esposo e diz: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas podem dizer isso de você? Será que na sua sala de aula os alunos podem dizer: ali vai uma jovem de Deus? Será que no seu trabalho, na sua faculdade, as pessoas te veem como uma mulher, como um homem, um jovem de Deus, ou como uma pessoa que na roda dos escarnecedores está envolvido, na zombaria está envolvido nos vídeos imorais, com parvoíce, com zombaria, com chocarrícias? Ou será que quando os alunos estão ali zombando, você está orando em espírito, você está com o seu caráter são falando: Senhor, tenha misericórdia deles? Para nós estarmos encerrando, e para nós pularmos para o último tópico, você ter um bom procedimento é se submeter tanto a Deus como a lei dos homens. A Bíblia diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 a 17: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou seja, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor. Uma das maneiras da gente demonstrar que nós amamos a Deus é quando nós se submetemos à legislação dos homens, desde que eles não quebrem a lei de Deus. Que história é essa de cristão andar de calça e habilitação? Cristão compra e não paga, o nome está sujo, não está sendo exemplo. Está dentro do ônibus, o ônibus está cheio, entra uma mulher, tem coragem de dar lugar, Deus está vendo. Chega em casa, fica assim entupido com programas, vídeos imorais, na frente da televisão, na frente do computador. Não esqueça que Deus é onipresente. Ele está sempre presente em tudo. E quando você está acessando aquele site, Ele está olhando. E quando você está maquinando aquele pensamento, Ele está olhando. Então vigie. E para nós encerrarmos, o último tópico que Deus diz para... o triúltimo, é para que Timóteo seja exemplo do amor. Por que no amor?
próximo como a ti mesmo. Se o seu inimigo tiver fome, dê o de comer. Se ele tiver sede, dê o de beber. É amor. Paulo está dizendo: Timóteo tem que ter amor, Timóteo. Timóteo tem que ter preocupação pelas almas, Timóteo. Timóteo, se ele ferir a sua face, dê a outra. Timóteo, se ele te quiser fazer o mal, trate com o bem. Timóteo, se ele quiser roubar sua túnica, dê também a capa. Timóteo, se eles te humilharem, ore por eles, porque orai pelos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos fazem mal. Aleluia! Eu quero encerrar por aqui, porque o meu tempo já estourou 2 minutos. Igreja, estou muito feliz com Deus por ter tido esta oportunidade de poder transmitir aos santos irmãos esta palavra. Eu quero encerrar por aqui e agradecer imensamente o corpo eclesiástico por ter consentido pela minha pessoa estar aqui. Quero agradecer aos jovens, quero agradecer minha família, meus amigos, minha noiva e todos os irmãos em Cristo que estão aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus.